Olá, boa noite, bem-vindos ao canal. Hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus que está aqui no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, aqui nessa passagem, está falando como a gente deve orar, falar com o nosso Deus. Sim, secreto. Então, você tem o seu lugarzinho de oração, pode ser em qualquer lugar, na verdade. Mas aqui fala em secreto, né? Então, você busca o seu cantinho de oração na sua casa, onde você estiver, e pode abrir o coração para Deus e falar para Ele tudo que vai no seu coração que você está sentindo, porque Ele vai te ouvir. E não é pelo muito falar, né? Porque Deus ele já sabe aquilo que a gente vai pedir antes que a gente peça. Mesmo assim, nós devemos sim agradecer, pedir e principalmente pedir força, pedir coragem, pedir ânimo, porque Deus ele veio para todos nós, ele veio para os pecadores. Ele diz na palavra dele: "Eu não vim para os sãos, sim para os doentes". Então, e quando Jesus estava aqui, ele sempre estava entre os pecadores e as pessoas sempre condenando ele, né? Falando, por que é que ele senta à mesa com os pecadores? Ele veio para salvar a ovelha perdida, né? Ele veio para nós pecadores. E aqui em seguida, no livro mesmo de Mateus, Jesus ensina como seria a nossa oração ideal, que é a oração que muitos já conhecem, a maioria conhece, que é o Pai Nosso, né? A oração dominical. Aí eu estava prestando atenção o que Deus fala aí no Pai Nosso, né? Que Ele ensina. Primeiro nós devemos louvar a Deus, render graças, adorar a Deus. A palavra de Deus ela fala sobre isso, né? Pai Nosso que estais nos céus. Então a gente também reconhecer a Deus como nosso Pai. Santificado seja o teu nome, né? Que Deus ele é santo. E daí também na oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, não a nossa. Quantas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus sempre é melhor do que a nossa. E isso também demonstra a nossa obediência a Deus, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E aí também falas também sobre o pão, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão material, o pão espiritual. A gente precisa se alimentar desse pão todos os dias, que é o pão que vem dos céus, que é esse contato com o Espírito Santo de Deus. Também fala, né, que nós devemos perdoar. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ou então aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, né? Então, a Bíblia, ela condiciona que se a gente não perdoa, nós também não somos perdoados por Deus. E não é algo fácil, né, o perdão. Mas olha a importância do perdão que Jesus colocou no Pai Nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enquanto nós estamos aqui no mundo, nós estamos envoltos, né, em muitas tentações. E quando nós estamos no caminho de Deus, o inimigo usa de muitas artimanhas para nos tirar do caminho de Deus. Então, aqui na oração do Pai Nosso, Deus também fala, né? Essa parte aí. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nós temos que pedir a proteção, né? Contra o mal. E também podemos pedir por nós mesmos. Deus me fortaleça, Deus ajude-me. Quem se afastou
um pouco dos caminhos de Deus e é difícil voltar. Peça força para Ele e olhe para Ele. Não ligue para o que as pessoas falam. Não ligue para o que as pessoas fazem, até mesmo dentro da igreja, que às vezes algumas atitudes podem te afastar, né, do caminho de Deus. Não olhe para as pessoas que são tão pecadoras quanto nós, mas olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. É o único, o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele vem a salvação, pelo que Ele já fez por nós, pelo sacrifício dele na cruz. Então, olhe para Ele e volte sim. Eu também falo assim para vocês e eu também preciso voltar. E vou voltar a frequentar a igreja, né? A Bíblia ela fala também que é importante que a gente congregue com nossos irmãos, né? Olhando sempre para Ele, para Jesus. Tudo que você fizer, faça para Jesus, porque Ele está vendo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. E com Deus, tchau.